Oi, meu nome é Flávia, Meu nome é Fabiano. nós somos do canal Somos Um Só e hoje nós estamos com um novo vídeo para vocês sobre relacionamento. Hoje a gente vai falar de como ser independente e ter um relacionamento em harmonia. Antes da gente começar o vídeo, vocês deixem o seu like aí, compartilhem e curte aí o canal pra gente. Então, a gente hoje vai falar de como ser independente e ter um relacionamento em harmonia. Hoje, muitas mulheres são independentes, trabalham e saem para trabalhar também e ajudam, contribuem, né, no orçamento familiar. Hoje isso é normal acontecer porque hoje a gente tem muito mais a fazer, eles têm muito mais custos, então o casal hoje em dia estão junto nessa jornada, né, de estar trabalhando e trazendo a garantindo, né, a sobrevivência para a família. Estão os dois juntos. Mas, por milênios, isso não foi assim. Isso foi muito diferente. Então, por isso que muitas vezes a gente tem conflitos dentro de casa com esse tipo, com as tarefas, né, que antigamente, por milênios, as mulheres desenvolveram algumas tarefas, era específica, e os homens também tinham tarefas específicas por milênios fazendo a mesma coisa. E como a gente sabe, a gente já viu em outros vídeos que a gente grava as informações no nosso cérebro e a gente vai fazendo a mesma coisa, toma como base aquela informação e vai repetindo. Então a gente vem repetindo essas mesmas tarefas, as mulheres, a mãe ensina para a filha, e a filha ensina para a neta e a bisneta, e aquilo, geração em geração, a mesma informação ela é mantida para as meninas e os meninos a mesma coisa, né? Os meninos ensinam, o pai ensina para o filho, que vai ensinando para o neto, e aquilo vai de geração em geração, e há milênios a gente viveu assim. Então, como que era? Eu vou falar da parte das meninas, como era, e o Fabiano fala como que era os meninos, os homens. Antes eu queria introduzir aqui uma experiência nossa, porque o que acontece? Gera muito conflito hoje. Quando a gente casou, a Flávia fazia projeto para fora, mas ela estava dentro de casa. Quando veio o primeiro filho, teve a necessidade dela sair para trabalhar, porque eu machuquei, fiquei de cama, machuquei a perna e o orçamento estava apertado. E foi um momento muito complicado para o relacionamento. Ter que tomar a decisão da mulher ir trabalhar, né? Ir para fora de casa trabalhar, ficar o dia inteiro fora, né? Ganhar o seu dinheiro lá, voltar. Então essa coisa toda gerou bastante conflito entre a gente, só que a gente estava no automático, seguindo essas programações que a Flávia falou. Que essas programações são programações culturais milenares. Durante séculos e milênios, os seres humanos viveram nessas programações. Desde a época das cavernas, que os homens saíam para caçar na floresta e as mulheres ficavam em casa cuidando das crianças, arrumando a casa, tomando conta da criança, vendo se ela estava passando mal, se ela está bem, se não está, fazendo aqueles afazeres ali. Aí a gente resolveu trazer essas informações para vocês, que deve ser o conflito de muitos casais. A mulher vai para fora de casa trabalhar, cumpre a sua jornada lá, às vezes ganha mais que o homem, chega em casa, ela ainda tem a jornada de casa para fazer, e o homem chega em casa e senta, né? Fica no sofá lá, descansando, né? Ou vai para a cama, vai ver uma televisão, tal. O homem chega em casa e tem que descansar. Aí a gente vai explicar o porquê disso. Sim. Então, eu vou falar da nossa parte, da mulher, né? Então, a mulher, ela geralmente ela ficava grávida dos 16 até os 46 anos, ela estava grávida. E a função dela dentro de casa era garantir a sobrevivência da espécie, sobrevivência daquelas crianças que estavam ali. Então, a função da mulher
ela garantia a sobrevivência dos filhos. Então, o limite dela era menor. Ela cuidava da casa, né? Ela cuidava da casa e das crianças. Então, ela estava ali trabalhando para garantir a sobrevivência daquelas pessoas que estavam ali. E por ela estar por muitos anos grávida, então ou ela estava grávida ou ela estava amamentando. Isso também dificultava ela de sair para fora para trabalhar em outras coisas, porque ela tinha crianças ali que dependia dela para sobreviver. Então, a função dela, a tarefa dela, né, era ficar ali e garantir a sobrevivência daquelas crianças, e ela educava aquelas crianças para que elas crescessem saudáveis, né? O objetivo dela é que aquelas crianças crescessem saudáveis e continuassem a vida, e quando as crianças saíssem dali, daquele lugar, daquela casa, continuassem a vida e sobrevivessem lá fora também. Então a mulher, o papel dela era esse, né? Como ficava muito tempo grávida e tinha dificuldade, né? Não podia estar longe das crianças, tinha que estar ali para poder garantir a sobrevivência delas. Então ela ficava ali, então ela convivia com pessoas, né? Ela convivia com as crianças, então ela começa a desenvolver uma sensibilidade muito maior. Ela já conseguia distinguir um choro de manha, um choro de fome, né? Um choro de dor de barriga. Ela já sabia distinguir esse tipo de coisa, porque ela convivia ali com aquelas crianças. Então ela começa a desenvolver uma sensibilidade muito maior, sensibilidade humana, né, com as pessoas. Então ela fica ali dentro da casa, garante a sobrevivência daquelas crianças que estão ali, daquelas pessoas que precisam dela, e ela faz as tarefas domésticas. Então, para garantir a sobrevivência, o que ela precisa? Né? Aquelas pessoas ali precisam vestir, precisam comer, né? Precisam se desenvolver, precisam ter uma higiene para garantir a sobrevivência. Então, ela faz tudo isso. Então, ela vai cuidar da casa, ela vai manter o local limpo, para que não haja bichos, não tenha problema de uma criança se infectar com um bicho, um inseto. Então ela cuida da higiene do local, ela vai cuidar da higiene, ela vai cuidar para o alimento. Então ela vai fazer o alimento, ela vai cozinhar o alimento, vai preparar aquele alimento para dar para aquelas pessoas se alimentarem que estão ali vivendo naquela casa. Então ela fica ali. Então ela vai cozinhar, ela vai limpar e ela vai costurar, porque também ela faz as roupas para aquelas pessoas. Tudo que ela faz é para garantir a sobrevivência daquelas crianças que estão ali, que naquele momento ela está convivendo com as crianças, com os filhos, né? Que o marido nesse momento ele sai para buscar alimento e a mulher ela fica em casa. Então ela fica, e o objetivo dela é manter aquelas crianças sobrevivam. Então ela vai cuidar da higienização do lugar, tanto do lugar quanto das pessoas que estão ali, dar um banho numa criança, cuidar para que esteja limpa e para garantir para que não tenha doença nem nada. Então ela vai higienizar, ela vai cozinhar, ela vai fazer o alimento e ela vai costurar também. Então ela faz as tarefas domésticas, são atribuídas à mulher. Por quê? Porque ela fica mais tempo ali na casa mesmo, porque naquele momento ou ela está grávida ou ela está amamentando, geralmente era assim. Então ela estava ali dentro da casa, fica ali cuidando das crianças e mantém que aquelas crianças cresçam saudáveis, né? Que o objetivo é que aquelas pessoazinhas que estão ali, aquelas crianças, cresçam saudáveis e aprendam a se defender. Então ela começa também a ensinar
ela ensina a criança a se defender, ela ensina a criança como fazer, né? Se é uma menina, aí já ensina a menina também como cuidar, e isso vai passando de geração em geração. Normalmente, são coisas que vão passando, as meninas já têm essa tarefa, então vai passando de mãe para filha, gerações, foram milênios, né? 4 a 5 milênios que a gente viveu, que viveu assim, desde, né, igual o Fabiano falou, desde a época quando a gente vivia dentro da caverna. Era assim e foi assim durante milênios. E isso era normal ser assim, era normal, né? A mulher estava ali, a função dela era manter, né? Aí o homem saía. O homem tinha que ir né? tinha que caçar, tinha que dar proteção para a família, tinha que botar comida dentro de casa. Só que nessa época, lá atrás, na época das cavernas, não tinha supermercado, não tinha padaria, não tinha farmácia, não tinha nada disso. Então, às vezes, as caçadas duravam meses, dias. E era muito esforço físico, porque não tinha as tecnologias, as armas, né, as tecnologias que tem hoje. Era braçal mesmo, e só voltava para casa quando tinha realmente conseguido o alimento. Quando não morria na caçada, né? Mas esse era o trabalho do homem, ir para a floresta buscar comida. Pegar lá o animal, trazer o vegetal, botar comida dentro de casa. E quando ele chegava cansado, chegava com as coisas lá que ele tinha conseguido, o papel dele já tinha sido cumprido na cabeça dele. Ficava todo mundo ansioso com a chegada do homem da casa, né? Porque ia comer, né? Ia ter o que comer, uma mulher ia ter o que preparar para dar para aquele montão de gente comer. E, igual a Flávia falou, passava muito tempo grávida ou amamentando, então tinha bastante gente. Não tinha esse controle de natalidade que tem hoje. Às vezes a família tem 1, 2 filhos no máximo, quando tem. Então, durante séculos e milênios, gravou isso muito forte, que o homem vai para a floresta caçar. E a mente não distingue o tempo. A mente, há determinadas coisas que são gravadas na mente, ainda mais programações culturais milenares como essa, que foi gravado por vários séculos e milênios, é difícil fazer a pessoa sair dessa programação. Ela fica agarrada nessa programação ali. Aí você fica pensando, mas o que tem a ver o homem das cavernas com o homem hoje? O que tem a ver a mulher lá das cavernas com a mulher que vive hoje na sociedade? Uma sociedade tão moderna, cheia de tecnologia, internet, não sei o quê. Gente, igual a Flávia falou, isso foi passando de geração em geração. Imagina, séculos e milênios, a humanidade vivendo o mesmo ritmo, séculos e milênios. Para você conseguir, não é que você não vá mudar, para você conseguir mudar isso, vai levar um tempo também. Vai levar um tempo para mudar isso. Você ficou lá séculos e milênios vivendo dessa forma. A mulher cuidando da casa, cuidando das crianças, costurando, lavando, passando, cozinhando, aquela coisa toda lá. E o homem indo para a floresta, caçava, botar comida dentro de casa, cuidando da proteção da família. Ensinando os meninos já a caçarem, levando eles juntos na caçada, dando aquela iniciação para a criança, aquela coisa toda ali. E a casa quem cuidava era a mulher. Isso foram muito tempo, igual a gente está falando aqui, para não ficar repetitivo. Quando traz para o dia de hoje, essa mudança se deu há pouco tempo. Tem pouco tempo que mudou, que essa cultura da sociedade mudou. Tem lá 200 anos, 100 e poucos anos que isso mudou. Né? A Flávia pode explicar melhor isso aí, que ela fez uma pesquisa aí, né? Lá Sim. que... Então, assim, aí a gente vai desenvolvendo habilidades, né? Só pra falar assim, como que é igual. A mulher, ela vai ser muito sensitiva, né? Ela desenvolve uma inteligência emocional, né? Muito grande por ela lidar tanto com tanta gente, né? Ela distinguir choros e tudo. Então, ela tem essa sensibilidade muito grande. E o homem, né? Ele também vai desenvolver a capacidade dele. Que aí a capacidade dele é mais para fora, né? Ele vai desenvolver até
essa parte de aero, você consegue ver as coisas melhores do que a mulher, mais longe, né? O espacial, a visão espacial é muito O maior. homem é mais voltado para o que está ao seu redor, a mulher é mais pontual. É, a A gente, mulher não sabe ver um mapa, a mulher vai olhar o mapa e fica perdida. O homem já tem mais noção de direção, norte, sul, leste, oeste. Se ele entrar num bairro por uma rua, ele sabe sair facilmente. Algumas mulheres têm mais dificuldade. É isso que eu estou querendo dizer, porque por essas causa habilidades foram conquistadas porque essas programações culturais desenvolveram mais coisas na mulher, né, com relação a prestar mais atenção nas prestar crianças atenção, e várias pessoas. Igual a mulher, ela consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Ela são tinha que ser várias programada crianças. para isso, porque eram várias crianças, ela tinha que estar cuidando da segurança do local, da higiene, de todo mundo, ela tinha que ficar ligada em tudo, então ela consegue conversar vários assuntos ao mesmo tempo. O homem não. É uma coisa de cada vez, porque quando ele ia para caçar, ele estava preocupado em caçar. Ele não ficava conversando com outras pessoas, ninguém atrapalhava ele. Ele concentrava, caçava. Acabou de caçar, agora vamos para casa. Como é que vai para casa? O caminho é para cá. Aí ia para casa. Então, o que fica ao redor do homem, essa visão espacial que a Flávia está falando, desenvolveu-se mais no homem. Não quer dizer que a mulher não tenha, tem, mas normalmente é mais desenvolvido no homem. Só para entender assim essa diferença da gente, né, do homem e das mulheres, que às vezes você quer que o seu marido entenda as coisas com você e Isso. não dá. Porque, igual, a gente conversa de uma coisa e já emenda em outra. Você começa a falar da sua mãe, daqui a pouco você está falando das crianças, já começa a falar do colégio, aí fala do seu E a gente não trabalho. acompanha. E ele tá lá na primeira da mãe A ainda. gente não acompanha. A gente não consegue acompanhar porque está fazendo tá falando uma afirmação, daqui a pouco está fazendo uma pergunta, daqui a pouco está afirmando outra coisa, aí você já não sabe se é do primeiro assunto, se é do segundo, aí você fica quieto, aí fica chateado porque ficou quieto, não está prestando atenção no que eu estou falando, aí começa, né? Começa aquela confusão, mas é porque é isso, o homem é uma coisa de cada vez. Quando você for trocar o assunto, você tem que falar, agora eu vou falar da mamãe, aí fala. Agora eu vou falar do colégio do Joãozinho, aí fala. Ah, agora eu vou lá no serviço hoje, vou falar do serviço. Lá no serviço hoje aconteceu isso, isso e isso. Porque senão você vem. Não, que mamãe ligou, que ela pediu isso, pediu aquilo, ó. O menino tá ruim na escola. Ah, mas o chefe lá, aí virou bagunça. A gente não vai conseguir acompanhar vocês. Aí até é difícil de conversar, né? Às vezes você acha que ele não tá prestando atenção no que você tá falando, e que ele não tá conseguindo entender mesmo, porque que como a gente falou, né? Como ele tinha muito foco, o homem vem desenvolvendo essa parte de foco, como vai caçar, vai pescar, e vai. Então o foco era muito sério, tinha que focar para saber o que ele estava fazendo, porque é o perigo iminente, né? Você imagina, você vai caçar, encontra um bicho, uma onça, encontra um bicho que vai ameaçar sua sobrevivência. Então ele tinha que estar presente ali naquele local, observando o que ele estava fazendo para ele poder voltar para casa. Senão ele não voltava, né? Enquanto isso, a mulher está dentro de casa convivendo com várias crianças de várias idades diferentes. Algumas já falavam, outras não, só choravam, e ela tinha que dar conta daquilo ali, garantia que aquilo ali continuasse, que aquelas crianças sobrevivessem. Então, ela começa a ter habilidades diferentes do homem, né? Começa a ter outras habilidades que o homem não tem. Então, hoje a gente vê isso muito assim fácil, né? A mulher é muito mais fácil, ela é muito mais sensível, é muito mais fácil de mudança. Você conversa com ela, você fala uma coisa, que você fala outra, e ela tá conversando com você de 20 coisas ao mesmo tempo, tranquila. Você tá ali, que ela tem essa facilidade. Ele está conversando, está tomando conta da panela, está prestando atenção na criança na sala, está fazendo o dever, está ligada no portão se alguém está chamando, se o telefone tocou, ela está antenada de tudo. Por causa dessa habilidade que a gente foi desenvolvendo durante esses milênios, né? Foram milênios. Então a gente acaba tendo essa facilidade e facilidade de lidar com as pessoas também. Então aí então nós ficamos assim, quando o homem começa a domesticar animais,
aí o homem já começa a vir mais para casa. Que aí a gente consegue domesticar animais, aí já tem a parte da agricultura que é bem mais desenvolvida, que antes também tinha, a mulher tinha a horta na casa dela, plantava um milho, plantava alguma coisa, sempre tinha alguma coisa. Mas o grande era fora, que o homem buscava. E quando ele voltava para casa era uma alegria, né? Era uma alegria, porque ele vinha trazendo o alimento, ele vinha trazendo, né, a sobrevivência daquelas pessoas ali. Então era uma festa, o homem chegava em casa, era uma festa. A mulher ficou em casa o dia inteiro limpando, cozinhando, passando, mas quando ele chegava era uma festa. Era muito bom chegar. E ele era tratado assim, como um rei mesmo. Ele chegava, já tinha água quente para ele poder lavar o pé, porque eu não sei quanto tempo que ele ficou caminhando, ou quantos dias ficou caminhando para poder voltar para casa. Então era muito valorizada, né? Quando ele voltava, as crianças já juntavam em volta dele, né? Já ficava todo mundo feliz. Aí ela ia, trazia água quente para limpar o pé, para lavar as mãos. E ele já tinha um lugar de se sentar, ou na frente do forno, né? E ficava ali do fogão a lenha, ficava ali perto, as crianças já vinham para saber as novidades, né? O que ele tinha trago. Então era uma festa e ele chegava para descansar. Em casa ele chegava para descansar. Quando chega em casa, vou descansar. Não tem mais nada para fazer, eu vou descansar. E essa habilidade ele tem até hoje, né? Chega em casa, quer descansar. Quer descansar. A criança pode estar gritando, pode estar o que for, que ele vai descansar. E aí depois, aí durante milênios a gente ficou vivendo assim, aí depois já começamos a domesticar animais, ter uma galinha, ter um porco, ter alguma coisa, já foi voltando para dentro de casa. Mas quando teve a revolução, mesmo que foi a revolução industrial, aí muda tudo. Revolução industrial com a era tecnológica. Quando em 1914 foi a Primeira Guerra. Na Primeira Guerra as mulheres tiveram que sair de dentro de casa, porque os homens foram para a guerra. Então não tinha homem mais para ir buscar o alimento. Então as mulheres foram trabalhar. Aí nesse momento da Primeira Guerra, os homens foram para a guerra, então não tinha homem mais mesmo, só tinha as mulheres e as crianças. Então a mulher foi para fora de casa para trabalhar, né, para trazer o alimento. Aí nisso começou, aí que começou a diferença, né? Que aí nesse momento a mulher sai, vai trabalhar, vai trazer o sustento para casa também. E no momento que ela sai, que ela vê que ela pode desenvolver lá fora, ela não quer voltar assim mais, né? Ela vê que ela pode fazer as duas coisas, né? E aí começa a revolução industrial e a tecnológica. Aí a gente começa a ter coisas que ajudam ao trabalho. Aí você tem uma máquina de costurar, você costura mais rápido. Aí tem os anticoncepcionais que também aparecem, que aí você consegue ter um controle, né, de quantos filhos você vai ter. Então você não fica grávida dos 16 até o 46. Aí você já começa a controlar. Eu quero ter tantos filhos e qual é a época que eu vou ter as crianças. Então você não fica grávida mais esse tempo inteiro. Então com essas facilidades, com essas coisas que foi acontecendo, a tecnologia foi cada vez ficando melhor, as mulheres, foi mais fácil as mulheres irem para fora. Que aí o trabalho lá fora não era tão braçal mais, não era só força muscular, né? A mulher conseguia fazer também, que aí tinha máquinas que ajudavam, né? Tinha máquina, aí começou a máquina de datilografia, a máquina de costura, então já tinham mais máquinas que ajudavam a mulher a ir para fora, que aí não precisava ser um homem, né? Não precisava ter força bruta para isso. A mulher conseguia fazer. Aí nisso ela começa a sair e também a colocar o dinheiro dentro de casa. Quando os homens saem para a guerra,
muitos não voltam, né? Que às vezes morrem, né? Alguns voltam com problemas, né? Até amputados e tudo, ou problemas psicológicos, e outros não voltam. Então as mulheres veem que elas têm que começar a sair também, e para garantir a sobrevivência daquelas crianças que estão ali em casa, então elas vão trabalhar. E aí começa a diferença. O que antes, o que por milênios foi de um jeito, que era a mulher dentro de casa cuidando das crianças, Por uma necessidade. por uma necessidade teve que ser mudado. Aí começou a mulher a ir para fora, mas isso tem pouco tempo, né? A gente por milênios ficamos naquelas mesmas tarefas, os homens e as mulheres bem distintos. É a classificação que a gente faz, né? Era dos músculos, que é até o momento que a mulher está em casa, não teve necessidade de sair, e a gente agora classifica a era tecnológica, que depois, com o advento da tecnologia, por causa da guerra, proporcionou a possibilidade da mulher vir para o mercado de trabalho. E ela gostou, entre aspas, ela gostou. Só que ela está fazendo uma tarefa dentro da família que está fora da programação cultural milenar. Não tem nada de errado, tá, gente? Não tem problema nenhum fazer. Só que ela tem que entender isso, que às vezes sofre. Sofre o casal, sofre a mulher, sofre os filhos, sofre com quem está convivendo com aquela pessoa ali. A gente tem que entender as programações que a gente tem, para a gente entender o porquê das programações, para a gente entender, tratar o sentimento. Depois que você detecta o sentimento, entende o porquê do sentimento, você consegue trabalhar ele. Aí você não sofre mais. Não tem problema nenhum, você está trabalhando fora. Mas se está te incomodando, se está te incomodando o seu parceiro, ou quem convive com você dentro de casa, é porque existem essas programações culturais milenares. A era dos músculos e a era tecnológica. Você está na era tecnológica, está saindo para trabalhar, você que é mulher, você está exercendo uma atividade que está indo contra uma programação cultural milenar que a humanidade toda foi treinada para ser. A mulher tem que ficar dentro de casa cuidando da casa. Por isso você está tendo conflito hoje. Por isso que você se sente que não é para você fazer aquilo, te desgasta muito, às vezes, lidar com as coisas de uma usina, de um serviço mais complicado. Aí você chega em casa e ainda tem a tarefa de casa para cumprir, que você sente que a responsabilidade é sua, toda sua. Aí você acaba fazendo tudo, não pede ninguém para te ajudar. Entendeu? Então tem essas programações, né? Aí o que acontece? As programações, elas continuam. Sim. Tá? Não muda. Como é milênios, por milênios agiram assim. Homens e mulheres agiram assim. Então isso marca o traço da nossa personalidade. Isso está dentro da gente muito forte. É um traço nosso, da nossa personalidade. Então hoje, de alguns séculos para cá, vão fazer diferente. A mulher sai e vem para casa. Então, por milênios, foi assim. O homem, ele era o líder da casa. Ele era o líder. Ele que comandava, assim. Ele falava o que era melhor para aquela família. Ele, porque ele ia para fora. Ele ia buscar. Ele era o provedor, né? Ele era o provedor. Ele saía, então ele tinha contato com outras pessoas, ele tinha contato com o resto do mundo, vamos falar assim. Ele estava dentro da política, né? Por dentro dos acontecimentos políticos. Sabia o que estava acontecendo. Isso. Então, ele era o líder. Então, ele vinha para casa, a voz dele era muito sério o que ele falava. Porque ele sabia, a mulher sabia que ele tinha mais informação do que ela. Então, não é que a mulher era submissa ao homem, não, ela tinha a função dela, igual eu falei, a função dela era garantir a sobrevivência daquelas pessoas que estavam ali, naquele momento. O homem não estava ali,
né? Naquele momento ele tinha saído para poder garantir a sobrevivência, trazer o alimento, que era uma parte mais braçal, tinha que ter força, tinha que caminhar, tinha que lutar, era força, músculo mesmo. O homem tinha que ser forte mesmo, muscular mesmo. E a mulher não precisava ter força, ela precisava ter agilidade e inteligência para lidar com o que estava acontecendo ali. E educar as crianças, né? E educar as crianças. Né? Que o objetivo ali era garantir aquela sobrevivência e que aquelas pessoas que estavam ali, naquele contexto, naquela família, que eram os filhos, que eles crescessem e virassem, né, seres humanos bons, que continuassem a espécie, que na verdade é isso que a gente estava tentando fazer, né, perpetuando a espécie. Então ela quer que aquelas pessoas que estivessem ali sobrevivessem, e quando saísse daquele lugar, que conseguia sobreviver também lá fora. Então ela ensinava, ela educava uma inteligência emocional, ela foi desenvolvendo isso. Ela era líder também, líder naquele contexto, né? Ela mandava ali naquela casa. E o homem, ele era o líder porque ele vinha com as informações de fora e às vezes o jeito que ele via era mais abrangente. Ele não via só igual as mulheres viam, que era só o contexto da família e das crianças. Ele via no contexto de cidade, de país, né, do contexto deles ali, né, da sociedade. Então, o que ele falava era importante, muito importante. Ele era o líder, seguia, era muito importante. Então, a mulher vai e começa a trabalhar. Quando ela começa a trabalhar, ela volta para casa com o dinheiro. Eu vou dar um exemplo do livro que a gente leu, né? Que é o exemplo da professora. As primeiras profissões que tiveram com as mulheres foram essas profissões, a profissão de professora, né? Geralmente a mulher ela ia para uma outra cidade, trabalhava, ela morava assim num vilarejo, sempre eram uns lugares menores. Então você ia para uma cidade maior, estudava, fazia o normal e voltava para a cidade onde ela vivia, né, onde ela estava, que era um vilarejo bem menor. Então naquele lugar ela se destacava. Aí ela já sabia ler, sabia escrever, porque antigamente até isso era difícil, saber ler e escrever. Então ela vinha e ela sabia ler, ela sabia escrever, então ela ia ensinar para aquelas crianças ali. Então ela era a professora, a professorinha. Aí ela vinha, inteligente, cheirosa, bonita e tal. Aí vinha e começava a ensinar, a educar. Aí nisso ela ia chamar a atenção de um rapaz daquela cidade, né? Daquela cidadezinha. Vamos falar um vilarejo. Ela ia chamar a atenção daquele rapaz. Ela já era professora, o rapaz sabia, né? E eles se apaixonam e se casam. Aí tudo bem, até ali tudo bem. O rapaz, ele não trabalhava fora, ele trabalhava nas funções de trazer alimento, né? Assim, ainda estava assim na capinanda, na horta, né? Agricultor, né? Ou agricultor, ou na pecuária. Então ele trabalhava nisso. E a menina não, a menina já é uma professora. Trabalhava na roça, né? Trabalhava na roça. Tinha a roça dele, cuidava da roça dele. Cuidava da roça. E a menina era uma professora. Então, aí no final do mês, a menina vem com pagamento, com dinheiro. Aí ela vem com dinheiro e aquele dinheiro é um dinheiro que aquele rapaz, o marido dela, ele nunca viu. Porque na verdade, como ele trabalhava na roça, ele não tinha, antigamente não tinha isso de dinheiro. Você tinha coisas, né? Você tinha o alimento, você tinha verdura, né? Você tinha um porco, trocava por uma saca de grão, né? De alguma coisa. Era assim. O dinheiro mesmo em espécie era difícil. Era difícil. Mas aí ela chegava com dinheiro e às vezes até com um presente pro marido. Olha o presente que eu trouxe para você. Nesse momento que ela chega com isso, que é um dinheiro que ele não vai conseguir dar para ela, né? Ele não vai conseguir, ele se sente ameaçado.
ele se sente com medo, porque a liderança dele está ameaçada. Ele não é mais líder. Ele não é mais, porque ali ela fala para ele que ela é melhor do que ele. Ela está trazendo para dentro da casa coisas melhores do que ele. Então a liderança dele fica ameaçada. Quando a liderança dele fica ameaçada, ele se sente ameaçado por aquela mulher, aí começam os conflitos dentro da casa, né? Começam muitos conflitos, né? Ele vê que a autoridade dele diante dela e diante dos filhos está ameaçada. Dela, dos filhos, dos empregados que pode ter, está ameaçada, porque é como se ela mandasse também. Como se ela tivesse assumido o papel dele. É como se tivesse assumido o papel dele. Então ele se sente ameaçado. Na hora que ele se sente ameaçado, ele quer voltar para a autoridade dele. Como ele não tem outra maneira de voltar para a autoridade, muitas vezes poderia acontecer dele voltar com o grito, né? Ele voltar com a autoridade Na força. Na força, né? Falando, não, você trouxe isso aí, quem te mandou? Quem mandou você trazer esse dinheiro para dentro de casa? Então aí começam os conflitos dentro da casa. Isso a gente está falando, gente, das gerações igual a minha avó, minha bisavó, né? Minha bisavó viveu isso, né? Hoje eu já sou de uma geração, essa geração que vive agora, as meninas já trabalham, né? A minha mãe já trabalhava, então eu já estou no mercado de trabalho, normalmente. Só que essas programações, por elas serem milenares, elas continuam existindo dentro da gente. Ela continua existindo dentro de mim e ela continua existindo dentro do Fabiano. Então é isso assim que a gente tem que saber lidar com isso, porque agora as coisas estão diferentes. Os dois vão garantir a sobrevivência da família. Os dois saem, os dois trazem o dinheiro para casa. Então a gente tem que estar muito atento para essas programações, para não começar a ter muito conflito dentro de casa, para você perceber que agora é diferente. Tanto o homem quanto a mulher tem que começar a olhar diferente, mas só que como é a programação milenar, vai ser bem difícil de tirar. Eu sei que quando eu tive filho, ou o primeiro bebê que eu tive, eu falei com o Fabiano que eu não trabalho mais. Que eu trabalhava, fazia estágio antes, já tinha assim uma vida assim, porque eu aprendi com a minha mãe, eu vi a minha mãe fora trabalhando. Então como a gente vê, já estava gravado, né, no nosso cérebro, né, como a gente estava falando antes, já falamos em outros vídeos, então estava ali gravado no meu cérebro, então eu sabia que a mulher, ela saía e ela ia trabalhar mesmo. E quando eu tive meu primeiro bebê, eu falei com o Fabiano, não, eu não trabalho mais. Mas mesmo assim, foi um conflito, né, porque quando você fica em casa, é menos uma verba, né, que entra. E como a gente vive na cidade, como tudo aqui a gente paga, a gente não tá mais lá na roça, onde é só plantar e colher. Hoje não, hoje as crianças estudam, é um custo. Você paga o hospital, é um custo. Então tudo você tem um custo. Então hoje é necessário os dois estarem trabalhando. E aí então eu senti isso. Então eu ia trabalhar, né? Eu voltei para o mercado de trabalho, eu fui trabalhar e dava conflito com o Fabiano e dava conflito comigo, porque eu sentia que eu estava deixando as crianças de lado. Começava a se sentir culpada, né? Eu me sentia culpada por deixar as crianças, não ter mais tempo com ela. E isso é normal uma mulher sentir, a mulher de hoje em dia que trabalha fora, por causa dessas programações milenares. A gente foi feita para estar perto das crianças. Só que nesse momento a gente começa a trabalhar fora, né? A gente tem que ficar bem atenta a isso, para você entender que o que você está fazendo também é o melhor. É o melhor tanto para dentro da sua casa, tanto para os seus filhos.
E as crianças, elas ficam bem, igual são 10 minutos no dia que você tirar para ficar com as suas crianças, aquilo já é o suficiente. Você não precisa passar o dia inteiro com ela para falar que ama ela. Se você consegue ficar 10 minutos com ela, ela vai se sentir amada. E esse lance da culpa também é o seguinte, tem várias situações porque as pessoas precisam de trabalhar. Umas mulheres precisam ajudar no ordenamento da casa, aí é legal que os dois que trabalham fora juntem o que ganham e façam um orçamento só. Isso é um exercício difícil, mas é o que dá mais certo. Aí vai parar de dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro A, dinheiro B. Junta, faz um orçamento da casa. Paga-se as contas da casa com o orçamento dos dois. E vocês tomam a liberdade de comprar o que vocês querem dentro da possibilidade de cada um. Esse é um ponto. O outro ponto é que a pessoa às vezes tem a necessidade de ir para o mercado de trabalho. Não tem um marido, não tem um companheiro, não tem outra pessoa para ajudar, não tem pai, não tem mãe, ou quando tem pai e tem mãe, às vezes até dependem dela também. Por obrigação da vida, você tem que ir para o mercado de trabalho. Você vai sabendo que as programações culturais milenares são diferentes, você está com aquele sentimento dentro de você, agora sabendo dessas informações, você pode trabalhar esse sentimento. E o que é mais importante é o sentimento de culpa, que a gente falou que você tem que olhar para esse sentimento de culpa, porque quem é culpado merece castigo. Aí você às vezes começa a atrair um monte de coisa para sua vida, que a vida não anda, não vai para frente, tudo vai dando um monte de coisa errada, por conta desse sentimento de culpa, de estar deixando as crianças e ir trabalhar. Poxa, gente, tem amor maior no mundo de uma mãe deixar aquele momento com a criança e ir buscar o alimento dela? Não tem uma atitude, não tem um ato de comprovação maior de amor do que esse. Então você é uma heroína, você é uma vencedora, está indo à luta, está ali se desdobrando para dar o melhor para aquelas crianças ali, para aquela família, entendeu? Para poder fazer com que elas sejam pessoas melhores e tenham o conforto que você é capaz de dar. Então você tem que entender que você é uma vencedora e você pode continuar a fazer com menos sofrimento. Você tem que entender essas coisas e fazer com um sofrimento talvez zero. Entender que infelizmente você é obrigado a fazer isso. Mas tem que deixar esse sentimento mais aquebrantado. Sim, é só a gente lidar com isso, né? E nunca pensar que você está fazendo o pior. Você sempre está fazendo o melhor. É o melhor que você pode fazer naquele momento. E fica bem, porque as crianças vão crescer bem. Porque quanto mais culpada você se sente, pior é para os seus filhos. Aí os filhos às vezes vão ser ingratos, porque você vai ficar com esse sentimento de culpa, vai querer encher eles de coisa, entendeu? E a criança vai ficar aquela criança ingrata. Tem ingratidão para tudo, não dá valor a nada, e porque ela sente em você que você sente que é culpado por ter deixado ela para fazer as coisas. Então você tem que entender que você está cumprindo o papel de botar as coisas dentro de casa porque só sobrou você para fazer, e esse é o papel que você está fazendo com amor. Você tem tanto amor, você tem tanta garra, que você é capaz de abdicar do tempo com eles para poder fazer isso. Isso é uma atitude de gente que tem valor, gente louvável, de heroína mesmo. Sim. E você está fazendo de tudo para que eles tenham o melhor. Então, você não deve nada a eles. Tem muita gente que pensa que deve aos filhos, né? Nossa, eu devo a minha filha, ao meu filho, porque eu prejudiquei a minha presença, a minha vida deles. Pelo amor de Deus, gente, não vá para esse pensamento. Não siga esse caminho, essa linha de raciocínio. Você vai estar dando a oportunidade do seu filho sentir que você tem essa culpa e ele achar que essa culpa realmente existe e ficar te cobrando isso a vida inteira. Depois de velho ainda vai te cobrar isso ainda.
A gente tem que saber lidar com isso e deixar um pouquinho para trás, né, esse sentimento. E a gente, assim, para fechar assim, esse vídeo, né, falar do nosso comportamento. Então, hoje, a mulher, como ela tem essa inteligência emocional, essa sensibilidade, ela tem esse jeito de mudança, ela aceita a mudança muito mais fácil do que o homem. Então, ela se adaptou a esse novo momento muito mais fácil do que o homem também. Sim. Então hoje ela faz as coisas lá fora, ela trabalha, ela ainda volta para casa e tem as coisas de casa para fazer, ela vai fazer as tarefas dela. Isso não quer dizer que o homem não possa fazer, pode também, ele pode. Só que ainda existe a mesma informação, né, de que o homem não faz, quem faz é a mulher. E muitas vezes ele é visto mal quando ele começa a fazer uma tarefa doméstica, até pelas pessoas ali que estão em volta. Então, até para quebrar essa tradição milenar, vai demorar um pouquinho mais. Então, como a gente tem essa adaptação muito mais fácil, então, só para você assim, ficar bem tranquila, você que é mulher, e ver que seu marido chega em casa e senta na frente da televisão, é quando ele chegava da caçada, que ele tinha que descansar, né? Então ele ainda tá nessa programação. Mas veja que dificuldade hoje, ó. Eu vou caçar no mercado hoje, é a maior briga. É fila no mercado, tem que escolher as coisas, empurra o carrinho, bota dentro do carro, é quase uma caçada. Entendeu? Chega aqui, sobe com as compras, bota tudo aqui. Bota no armário não, bota na cozinha que a mulher tem que guardar. Tem que guardar. É uma caçada. A gente quase. hoje a gente caça no mercado. É uma caçada sim. Vem com carne, vem com tudo. Vem com tudo. Só não precisou correr atrás do animal, né? Só já catou ele abatido já de uma vez. Aí passou, né? Então, é só para entender que é assim, porque ainda tá nesse momento, a gente ainda tá no momento de mudança. Eu acho que vai demorar um pouco ainda pra gente mudar, porque as novas gerações a gente vai aprendendo, as próximas crianças vai entendendo que agora os dois estão dentro da casa, já ensina os meninos e as meninas a fazerem as coisas, as tarefas domésticas também, para ajudar, sem obrigar e sem humilhar, né? Ensinar, porque a gente está dentro de uma casa e a casa é de todo mundo, né? A casa não é só minha, a casa não é só do Fabiano, e nós estamos aqui dentro da casa, somos uma família, todos que estão nessa casa são responsáveis. Vamos usufruir desse lugar, né? Vamos usufruir, vamos deixar ele limpo para que não tenha problemas, né? Não tenha doença, não tenha bicho, não tenha inseto, para não ter doença. Né? E isso todos da casa podem fazer. A casa não é minha, né? A casa é nossa. De aprender também a lidar com isso, que é como por muitos anos a casa foi da mulher, né? A mãe era a matriarca e falava: a casa é minha, sou eu que mando, sou eu. Então as crianças também, elas ficam sem fazer nada, porque isso aqui não é meu, né? Não sente inserida, né? Não sente. Então você tem que tomar muito cuidado também com a educação, porque vocês carregam o ser humano na barriga. A educação do ser humano, assim, não queira se sentir assim de uma forma complicada do jeito que eu vou falar, mas depende muito mais da mulher do que do homem. Porque a educação, ela a mulher tem aquele contato direto com os filhos, com a criança. Porque por mais que tenha mudado, não mudou muita coisa não. Hoje as mulheres estão para fora, estão, mas os homens também, eles continuam lá. A não ser que na sua casa seja diferente. Às vezes, existe também, mas né? às vezes até o homem dentro de casa, a cabeça está lá fora. Ele não está preocupado o que o filho A está precisando, o que a filha B está precisando. É raro você encontrar um homem com essa preocupação. Só se for combinado, né? Só se for combinado, Que às vezes isso é combinado. O mas casal exceção, combina. Né? Mas eu conheço só um casal assim, que eles combinaram, a mulher foi trabalhar e o homem ficou em casa para cuidar das crianças. Então ele fica cuidando mesmo.
Então, Mas não tem aquela habilidade toda, né? A mãe tem aí, mais. A mãe tem mais. ele A vai mãe já ter bate o olho e que, já sabe. ele vai ter que desenvolver a Desenvolver a habilidade. habilidade. E ele pode desenvolver também a habilidade, né? Se Mas ele aí o que eu estou for tentando passar é que por mais que você saiu para a área tecnológica, tá na rua, tá no mercado de trabalho, você tem aquela responsabilidade como mãe de botar atenção na criança, dar aquele carinho, mesmo que o Flávio falou, 10 minutinhos que você trocar informação com a criança ali, como é que ela está se sentindo, ela sentir que você se importa com a vida dela e você dá as tarefas para ela fazer sem humilhação, botando responsabilidade naquela tarefa que vai ser importante para ajudar, porque a pessoa tem que se sentir inserida no contexto da casa, sentir que é dona da casa também, que participa daquilo ali. É importante você ficar atenta, porque às vezes você acha que eu já estou lá fora, já estou trabalhando, já tem tudo para a criança comer dentro de casa, então tá tudo certo. E agora eu vou comer happy hour, eu vou para não sei aonde, vou sair com a fulana, vou fazer minha selfie, vou não sei o que lá. E a criança vai ficando com a babá, com a creche, com a babá, com a creche, com a babá. E quando vê, a criança cresceu, você não sabe nem como cresceu. Né? Aí não tem aquela ligação, né, com a mãe. Então acho isso é importante e é pouquinho tempo que você vai. Não é passar a pegar a criança e sufocar a criança de sorvete, de chocolate, de presente, disso, daquilo, durante um final de semana e depois sumir da vida da criança, não. É ter aquela atenção que a gente sabe que vocês têm, que a maioria, né, que tem aquele amor todo que vai trabalhar, tem um amor pelo filho. Senão não estava trabalhando também. Sim. Então, só reforçar as mães, situação. Né? O Fabiano está falando para pôr atenção das mães, mas é porque o papel pais, deles, eles estão fazendo. Os pais, a gente continua do mesmo jeito. A gente quer saber se está com nota boa, a gente quer saber se respondeu a mãe ou não. Fica ali com às vezes precisa de dar mais uma bronca mais forte, né? Aí o pai que entra, mas assim, aqueles momentos. Aqueles momentos, mas deu mais conflito, o pai chega para resolver o conflito. Mas os homens também podem, devem, né? Ajudar as mulheres a fazer essa parte, quem tem o homem presente, né? Eu estava dizendo para as que precisam, que não tem, né? Eu estava falando para as que não tem o homem presente. Mas acho que os homens têm a obrigação de ajudar na casa, ajudar a criar as crianças, ajudar a botar essa atenção. É uma família, né? A responsabilidade é igual para os dois. Quando eu estava me referindo chamando a atenção das mulheres, é aquelas que não têm a figura masculina ou a figura do outro companheiro ou companheira, não sei como vive aí, dentro de casa, ela é sozinha. Aí ela tem que ter essa atenção com essa criança aí, com as crianças, né? Sim. Aí a gente vai fazer um outro vídeo só para falar de criança, porque o assunto de criança é muita coisa. Mas a gente, assim, que a gente gostaria de falar para vocês, que mesmo com essas mudanças todas, o que é importante é você estar junto. Homem e mulher tem que andar um do lado do outro. Não é um atrás nem um na frente, ou um em cima ou outro embaixo. Isso não existe. A gente tem funções diferentes, cada um tem a sua função. Isso não quer dizer que uma é melhor do que a outra. São funções diferentes e todas as funções são importantes. Muito mais numa família. É necessário que exista quem cuida da criança, exista quem traga dinheiro, é necessário. Nesse momento que os dois estão indo para fora, então vamos conversar, vamos chegar dentro de casa e ver como que a gente divide essas tarefas domésticas aí. Né? Se o jeito que for dividido, agora você sabe que se o seu marido chega em casa e senta, fica quietinho, não faz mais nada, é por causa disso, ele está lá na programação ainda. Né? E às vezes você pode conversar com ele e falar assim, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que seja assim, porque eu não consigo fazer sozinha. Aí ele vai pôr atenção e vai fazendo também. O Fabiano, ele cozinha muito bem, né? Mas aí tem aqueles momentos que ele quer fazer, né? Mas ele cozinha bem e tem época que é só ele que vai pra cozinha e faz as coisas. A louça fica pra mim, mas a comida ele faz. Então a gente vai fazendo assim, vai se adaptando da melhor maneira possível. E junto, tá, gente? Que a gente tá junto, a gente não tem, a gente tem que somar forças, não diminuir. Nós temos que somar sempre. É um do lado do outro, sempre do lado.
auxiliando, porque a gente quando tá junto, a gente vai muito mais longe, a gente sempre tá falando isso aqui, isso é uma coisa muito séria, a gente vai muito mais longe quando tá junto, e sem competição, sem falar que um é melhor, que o outro é melhor, só entende por que existem esses conflitos, igual a gente falou, agora você já sabe, vamos caminhar junto e seguir uma nova jornada. São milênios, a sua personalidade ela foi formada por milênios de informações, né, que já teve antes. Agora a gente está começando uma nova fase na nossa vida e vamos junto, vamos lado ao lado, né, vamos lado ao lado. Nem um em cima, nem embaixo, nem mais que o outro, juntos. Vamos multiplicar, somar para multiplicar. E somos um só.